quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero compartilhar com você um texto que nos foi deixado por um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. Um homem que teve muita experiência ao lado de Jesus. Um homem que fez uma declaração solene dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Um homem que recebeu a informação de que Jesus iria entrar então na casa de um homem que vivia dando festas, que se tornou discípulo, Mateus, também conhecido por Levi, e disse: Senhor, não entra nessa casa. Pedro era alguém impetuoso, uma rocha mesmo, como diz o seu nome, né? Pedra, rocha dura. Pedro, certa feita, recebeu uma repreensão do Senhor Jesus, dizendo: põe-te para trás de mim, Satanás. Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois o galo cantou. Mas Pedro foi aquele que ouviu do Senhor Jesus o seguinte: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E ele se tornou um pastor de ovelhas. Pedro teve o privilégio de, no primeiro discurso da igreja, no dia de Pentecostes, pregar, e multidão aceitar Jesus. No segundo momento ele pregou, e mais uma outra multidão aceitou o Senhor. Pedro foi alguém que nos deixou 2 cartas. A história mostra que ele sofreu por amor ao Evangelho, e na hora da sua morte não considerou ser morto como seu mestre, o seu Senhor, então pediu que fosse crucificado, diz a história, de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa, nessas 2 cartas que ele nos deixou, as suas cartas gerais, que são cartas pastorais, ele nos deixou recomendações de como nós podemos viver e ser igreja de Cristo hoje. Ele tinha não somente a insígnia de apóstolo, de uma vida apostólica assim, de uma mensagem de alguém que foi enviado, mas ele também tinha uma mensagem de servo. Por isso, quando ele escreve 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas na segunda carta, no capítulo 1, no verso 1, ele diz: Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Pedro foi alguém experimentado nos trabalhos, nas fadigas, nas pregações. Pedro foi muito usado por Deus. Mas pastor, que relevância isso tem para nós nos dias de hoje? Claro, a mensagem do Senhor é uma só para mim e para você nos dias de hoje. Deus espera nos usar como usou também os seus santos apóstolos. E Pedro escreve um texto memorável, inspirado pelo Espírito Santo, e nos deixa uma carta maravilhosa. Porém, essa carta não é do apóstolo. Essa carta não é do homem que foi tremendamente usado. Essa carta é uma carta de Deus para mim e para você. É uma carta de um grande Deus que ama todos os seus filhos. Então eu quero compartilhar com você, e vou ler o texto que vai estar projetado, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E nessa manhã eu desejo falar e compartilhar essa palavra contigo sobre uma viva esperança e uma herança incorruptível. Uma viva esperança e uma herança incorruptível. E diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Queridos, o apóstolo Pedro, ele inicia essa carta mostrando para a gente qual deveria ser o nosso estilo de vida. Como é que nós, como igreja do Senhor, deveríamos viver até mesmo nos dias de hoje. E uma das coisas mais incríveis que eu encontro nesse texto é que o apóstolo fala de que a nossa esperança deve estar viva e que a nossa herança deve ser incorruptível. A gente tem vivido num mundo onde a gente percebe que muitas pessoas, principalmente governantes, estão de fato se esforçando muito para eliminar determinadas coisas. A gente percebe um esforço muito grande para que a corrupção seja banida, não somente aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. A gente percebe o esforço na ação social que vários governos e várias instituições estão empreendendo para que as pessoas tenham mais saúde e educação. Mas olha que coisa interessante, mesmo que tudo isso seja relevante, a igreja precisa se esforçar para que o mundo tenha de fato esperança viva de que um dia todos nós seremos salvos da ira e estaremos diante de Deus o Pai, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, uma coisa que Pedro nos deixa aqui escrito, para que possa alimentar o nosso coração sobre uma viva esperança e uma herança incorruptível, é que de fato essa carta dele não é uma carta pessoal, mas é uma carta de Deus, inclinada, escrita, endereçada a cada um de seus filhos. E aí é interessante que a gente perceba três coisas pelo menos aqui, quando pensamos em uma viva esperança e pensamos também numa herança incorruptível. Nós devemos entender que todos nós, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de um estado adverso de coisas, nós necessitamos nutrir no nosso coração uma esperança de que as coisas irão melhorar. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele disse: eu quero trazer à memória alguma coisa que me possa dar esperança. Todos os indivíduos, quando vivem uma crise, eles têm a oportunidade de sair dela. Todos os indivíduos que estão passando por quaisquer tipos de crises, eles têm uma oportunidade de pensar em como sair dela. Agora, muitas das nossas crises
se a mão de Deus não estiver sobre nós, nós não conseguimos sair dela. E o apóstolo nos ensinou isso. Ele não escreveu a alguém que estava numa zona de conforto. Ele não escreveu uma carta a alguém que estava morando num palácio. Ele não escreveu a alguém que tinha um carro do último tipo. Ele escreveu a uma igreja que estava sendo perseguida. Ele disse aos eleitos sob a presciência de Deus, aos estrangeiros, aqueles que não estavam na sua terra, mas foram banidos dela. Então, a primeira coisa que eu observo, que eu quero conversar um pouquinho e compartilhar contigo, é que quem um dia conheceu a Deus, não consegue viver longe dele. E foi isso que Pedro fez. Ele tentou de alguma forma consolar essas pessoas, que eram quem, pastor? Os peregrinos, os estrangeiros, aqueles que estavam vivendo uma perseguição, uma diáspora. Eu não sei você, mas eu já estive fora da presença de Deus por um ano inteiro, e só eu sei quanto isso me custou. E só eu sei quanto isso me doeu. Eu sei as marcas que o mundo me deixou. Eu sei as perdas que eu tive. Eu sei as dores que sofri. Eu sei os meus gemidos, os meus rogos, os meus choros. Eu sei dos olhos lacrimejados. Eu sei da cegueira espiritual também. Quem um dia conheceu a esse Deus, não consegue viver longe dele. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Deus diz para Israel: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Verso 5 ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força. Israel teve um contato com esse Deus que os tirou do Egito, um Deus que tirou o povo do Egito com mão forte. Eu quero te dizer, Deus nos tirou do lamaçal, do tremedal do pecado com mão forte. Um dia eu e você, mesmo sabendo que existia um Deus grande, poderoso, altíssimo, eterno, um dia o pecado nos pegou, um dia nós estivemos atolados no pecado, e foi a mão dele que nos arrancou de lá. Israel teve esse contato com esse Deus, um Deus que salva, que cura, que liberta. Mas aconteceu algo com eles. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Eles, por rebeldia, por desobediência, foram levados cativos à terra de Babilônia. E lá eles estiveram por 70 anos, eu não sei quanto tempo você ficou no pecado, eu fiquei 1 ano. Só eu sei o prejuízo que isso me trouxe. Mas eu havia conhecido esse Deus, eu sabia, eu não consigo viver longe dele. Aleluia. E aí esse povo esteve cativo em Babilônia. E aí o salmista vai, escreve, registra isso para nós. No Salmo 137, versículos de 1 a 4. Ele diz: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que estavam no meio dela, penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E aqueles que nos destruíram, nos pediam: alegre-nos, cantando-nos um dos cânticos de Sião. E o salmista diz: mas como entoaremos nós um cântico ao Senhor em terra estranha? Sabe o que nos afasta de Deus?
quando a gente perde a perspectiva de que as promessas dele se cumprem de fato na nossa vida. Sabe o que nos afasta de Deus? Quando os nossos olhos são obscurecidos pela incredulidade e nos afastam da vida de fé. Sabe o que nos afastam de Deus? O que nos afasta de Deus? É exatamente não ter ou não nutrir no coração o sentimento de que somos filhos dele. E que um pai tem sempre o melhor para dar ao seu filho. Eu estive 1 ano longe, já pastor. Deus tinha me usado tanto durante tanto tempo. Mas agora eu estava no fundo do poço, caído. O diabo havia me laçado. E o diabo olhou para mim e disse: você não vai sair daqui. E eu comecei a acreditar que de fato eu não conseguiria sair dali. E ele foi me aprisionando, me levando mais para baixo. E um dia no fundo do poço, e eu quero dizer para você que me ouve, que talvez esteja ou tenha enfrentado isso. Não importa o lugar mais profundo, aonde a nossa alma, o nosso ser esteja, a mão de Deus é poderosa para nos resgatar. Aleluia! Eu estava lá no fundo do poço e ele dizia: você não vai sair daí. Mas no fundo do poço, eu ouvi a voz do Salvador dizendo para mim: sai desta casa como José saiu da casa de Potifar. Eu peguei a minha bagagem, botei no carro, abri o portão da garagem e saí. Sabe para onde eu fui? Para a casa de meus pais biológicos. No fundo, eu estava voltando para a casa do Pai Celestial. Não demorou muito, um amigo meu me conduziu até uma igreja. E lá eu comecei a ser renovado. O pastor da igreja disse para mim: Márcio, você é homem de Deus, você é pastor, você tem ministério, mas para te proteger, para fazer com que você amadureça, eu preciso que você fique no banco. E eu disse: tudo bem. Fiquei 1 ano no banco da igreja, me alimentando, sendo tratado, curado, renovado, restaurado e mais restituído por Deus. Ficar no banco, muitas vezes, é exatamente a prova de que somos alvo do grande e imensurável amor de Deus. Porque qual pai que não corrige o filho? Qual pai que não disciplina o seu filho a quem ama? E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, no final produz o quê? Alegria. Eu não sabia o que estava por vir, mas a vida de pecado me levou para o fundo do poço. E eu quero te dizer, eu nunca vi na minha vida ministerial alguém que viva no pecado que não precisa ser tratado. Porque se nós, como ministros, pastores, não tratamos das pessoas que estão atoladas no pecado, nós vamos facultar a essas pessoas, a possibilidade da reincidência. Sabe, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim: porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em demonstração de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Olha só que coisa interessante, eu tinha vivido isso. Deus me usou poderosamente. Ia para cá, reunião, Deus libertando, curando, batizando no Espírito Santo, ia para lá, a mesma coisa. Mas agora eu já estava afundado no pecado. E aí o que aconteceu? Uma pessoa endemoniou. Uma pessoa ficou dominada por um espírito maligno chamado pombagira, diante dos meus olhos.
E aí eu não tinha força, eu não tinha unção, não tinha graça. Até tentei abrir a boca, ele gargalhou, o demônio gargalhou de mim. O demônio usou a seguinte expressão que ele usa para muita gente: você não vai me tirar daqui. E eu não tinha nem autoridade, nem força, nem poder para usar o nome de Jesus. Por quê, gente? Porque eu estava atolado no pecado. Fui envergonhado. O demônio não saía daquela pessoa, ria, desdenhava, e eu saí de cabeça baixa. Mas quando eu retornei para a casa do Pai Celeste, que eu fiquei no banco sendo tratado, que eu fui reconduzido ao ministério depois de 1 ano, aí eu enfrentei uma outra situação. Uma senhora que era médica, que frequentava de vez em quando a igreja que eu cuidava, ela me procurou e disse: pastor Márcio, nós temos uma situação emergencial. Eu disse: qual é? E ela disse: há uma pessoa que mora numa cidade, da cidade onde eu estava até essa cidade eram 80 quilômetros. E ela disse: essa pessoa está endemoniada há 3 dias, e é uma legião que está nela. E as pessoas estão lá tentando ajudar, e não há quem expulse esse demônio. E aí eu entrei no carro dela com mais um obreiro da igreja e fomos. Chegamos lá, aquela moça descendente de índios estava deitada num sofá e ela estava toda suja. Há 3 dias, uma legião tinha possuído ela. E aí nós chegamos e tinha um grupo de pessoas saindo que pertenciam a uma outra igreja. E essas pessoas disseram para a gente: não há quem consiga expulsar esses demônios. Não há. Mas nós estávamos ali, alguma coisa nós tínhamos de fazer. Chegando lá, conversamos com os filhos dela, que na época eram adolescentes. Essa moça já está com o Senhor, ela morreu crente. E aí nós conversamos com os filhos dela, e os filhos dela relataram para a gente que ela ingeria álcool de cozinha, e toda vez que ela ingeria álcool de cozinha, o demônio se manifestava. Eu perguntei pelo pai deles, e eles disseram: o papai largou a mamãe, ele não aguentou. E aí então nós entramos na sala, aquela moça pequenininha deitada no sofá, ela parecia uma capoeirista, as pernas dela giravam assim, ninguém chegava perto dela. E aí então eu usei de novo o nome de Jesus, como tentei usar naquela pessoa que estava endemoniada pela pombagira. E aí então eu disse: em nome de Jesus sai. E aí aquela legião gargalhou mais uma vez na minha face. E disse: quem? Você vai tirar a gente daqui? E eu disse: é no nome de Jesus. E aí aquela legião disse: você não vai tirar a gente daqui, porque você é terra. Na hora eu silenciei, na minha mente eu fiz uma oração: realmente, Senhor, eu sou terra, mas o Senhor é o Deus da minha salvação, é o Deus Todo-Poderoso. E aí mais uma vez eu virei para aqueles demônios e disse: em nome de Jesus, sai agora. Saiu. Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu não vou estender, mas foi incrível o que Deus me fez perceber, de que de fato o poder pertence somente a Ele, que de fato nós só podemos desenvolver a fé cristã exatamente através de uma obediência plena ao comando dEle na nossa vida. Então não me venha com conversa de que você pode tergiversar de um lado para o outro, que você pode passar de um lado para o outro, que você pode até ficar em cima do muro na expectativa de pender para um lado para o outro, porque isso não vai funcionar na vida cristã. Ou é ou não é. Segundo, quem conheceu Jesus não pertence a este mundo. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer com um servo e uma serva de Deus é você olhar para essa pessoa e falar como a gente diz aqui: ele está aleluiado ou aleluiada. A pessoa está chapada, cheia de Deus.
E aí ninguém entende, puxa, mas como é que é essa vida dessa pessoa? Sabe, na oração sacerdotal, Jesus ele fez uma declaração interessante. A oração sacerdotal foi uma oração que Jesus fez em consagração ao Pai, porque ele sabia que ele seria tirado deste mundo, seria crucificado e iria para o Pai. João 17, versículo 14. Então é interessante que Jesus aqui nessa oração ele diz: dê-lhes a tua palavra, entreguei a eles a tua palavra. E olha só, e o mundo os odiou. Sabe quando é que o mundo gosta da gente? Quando a gente vive no pecado. Mas quando a gente tem a vida consagrada, o mundo nos odeia. E aí o que Jesus fala? Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Olha que coisa interessante, gente. O próprio Senhor Jesus, ele olhou lá de 2019 anos atrás e viu que eu e você estaríamos reunidos aqui nesse santo lugar, e o diabo poderia até nos acusar de certas coisas, e o mundo se nutre um ódio muito forte contra nós, mas o Senhor olha para nós e diz: ei, Satanás, mundo, eles não pertencem a você. Eu não sou do mundo e os meus também não são. Aleluia, aleluia. Não estou certo, mas eu acho que é 1 Coríntios 15, 19, que Paulo diz assim: se esperamos em Cristo, somente nesta vida, ou seja, neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Onde é que está a tua esperança? Eu estou pregando aqui, parece que meu coração vai saltar. Está tudo batendo dentro de mim. Sabe, eu quero viver essa viva esperança. Eu quero viver isso, eu não quero viver mais nada a não ser isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não quero esperar em Cristo somente aqui. Eu quero esperar de que um dia eu verei face a face. Agora eu não vejo, agora eu ainda não conheço, mas eu crio em mim uma viva esperança e uma herança incorruptível de que um dia eu verei face a face. Aleluia. Tiago, projeta para mim, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. 11 e 12. Esse é o poema de amor do apóstolo Paulo, né? Esse é o poema de amor do apóstolo Paulo. Mas não é só um poema de amor. É uma revelação de que cada um de nós aqui está o quê? Num processo de crescimento. E aí Paulo diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora o vemos como por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora nós conhecemos o Senhor como por um espelho, um reflexo, uma coisa enigmática. Mas naquele dia, quando Ele vier buscar cada um de nós, nós o veremos face a face, e nós o conheceremos como também sou conhecido dEle. Aqui na Igreja Dan, a gente costuma dizer, gente, que a gente está fazendo amigos para a vida toda. Pastor, de onde você tirou isso? Da vida de Jesus, ora. Jesus fez amigos para a vida toda. Jesus fez amigos para a vida toda. Vamos caminhar. Terceiro, quem um dia conheceu o Espírito Santo não espera uma herança neste mundo. Quem um dia
conheceu o Espírito Santo não espera uma herança neste mundo. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, sabe o que vai alimentar uma viva esperança em nós? E fazer com que a gente tenha certeza de que a nossa herança é incorruptível? Não é esperar que a gente vai herdar um espólio familiar. Não é esperar que você vai herdar um prédio, um patrimônio que lhe é deixado por algum parente. Não é esperar que o seu pai volte para casa, ou que sua mãe se torne aquela mãe que você sempre sonhou. Não é esperar que um filho lhe obedeça, ou quem sabe passe em primeiro lugar num dos vestibulares que a gente tem por aí. A nossa herança, ela se configura, porque as promessas de Deus para a nossa vida não deixam de se cumprir. A nossa herança se configura, porque como noiva de Jesus na terra, um dia nós encontraremos com o esposo. E o que tem que nutrir no nosso coração essa viva esperança e a certeza dessa herança incorruptível é saber que através da palavra de Deus nós podemos perceber que o tempo está muito próximo. E aí eu quero te dizer, um grande erro que a gente tem tido e cometido e feito na nossa vida cristã é exatamente negligenciar esta palavra, é deixar a palavra de lado. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está na grande expectativa de que eu e você comamos essa palavra, que a gente viva essa palavra, que a gente se alimente dessa palavra. Se essa palavra estiver dentro do nosso coração, nós estaremos livres do pecado, o pecado será banido da nossa vida. Dwight Light Moody, que foi o primeiro pastor da igreja Memorial Moody em Chicago, nos Estados Unidos, quando ele aos 13 anos de idade ganhou uma Bíblia de presente de uma senhora, ela escreveu naquela página em branca: Moody, esteja certo de uma coisa: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E aí a gente está tão ocupado com tantas coisas para realizar no dia, a gente está tão acelerado, que a gente não tem TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus. Como é que alguém, gente, me perdoe, chega a ser uma esculhambação alguém liderar uma célula sem conhecer Bíblia. Chega a ser uma esculhambação alguém fazer um discipulado, me permitam, sem antes um devocional. Já chega de romantismo, já chega de nhenhenhé. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, não tem nenhum menino mais aqui, não tem nenhuma menina mais aqui, não tem. E a maior profecia que a gente pode ter é a palavra. Eu realmente ando cansado de falsos profetas que tem por aí, ando cansado, sabe, é muita malícia alguém se aproveitar de alguém que está descoberto por algum tipo de crise, de problema, chegar e falar: ó, Deus está me dizendo, e aí lança uma seta maligna na vida da pessoa, e a pessoa tem tanta revelação para os outros, mas não tem para ele. Que história é essa? Que história é essa? O espírito que testifica na vida do outro tem que testificar antes na minha. O espírito que está escuro a vida do outro tem que curar a mim primeiro. Aí fica aí,
essa coisa esdrúxula de um monte de profetas e profetisas que Deus não autorizou que profetizassem. Jesus falou certa feita: vocês erram, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, eu não quero abrir mão da palavra, e a igreja Adã não vai abrir mão da palavra. Não vai. Uma viva esperança e uma herança incorruptível são catalisadores da realidade celestial. Mas para isso é necessário que eu e você vençamos toda a nossa batalha. Para isso é necessário vencer. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é um vencedor. Diga para essa pessoa: continue lutando, porque o dia está próximo e você vai receber a herança. Eu vou te ver na glória. Diz para essa pessoa. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Que coisa! Poxa, pastor, eu pensava que quem vencer fosse herdar um pedacinho do céu. Não. Pastor, eu pensava que quem vencesse ia ganhar um terreninho no céu. Não. Pastor, eu pensei que quem vencesse ia ganhar um pacote aí para um resort na beira do mar. Não. Ah, pastor, eu pensei que quem vencer, eu pensava que quem fosse vencer ganharia aí $1 milhão. Quem vencer herdará todas as coisas. Diz para a pessoa que está do teu lado: ó, todas são todas mesmo. E eu serei o seu Deus. Olha o que ele fala: eu serei o seu Deus e ele será o quê? Meu filho. O que o filho recebe? A herança. E é isso que Deus está falando para nós. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse, agora a gente vai parar. Vou até fechar aqui a Bíblia. Apocalipse 22, 17. Isso aqui é a configuração de que de fato a viva esperança e a herança incorruptível são catalisadores da realidade celestial. E o Espírito e a esposa, que somos nós, a noiva, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu não consigo imaginar na minha mente como que vai ser isso. Vai ser bom demais. Vai ser muito bom. A Angélica está aqui, é professora de espanhol. Uma vez um amigo meu disse que eu não entendo nada nem de inglês, nem de espanhol, nem de português. Mas um amigo meu, Angélica, disse para mim que em espanhol, esquisito é bom. Então, é gostoso, né? Então, tudo isso aqui é uma esquisitice só de Deus. Mas vai acontecer. Vamos ficar em pé, dê um aplauso bem forte a Jesus. Você veio aqui hoje. Você veio hoje, Deus falou o seu coração. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração.
Eu quero te fazer um desafio hoje aqui agora. Talvez você esteja aqui com a gente pela primeira vez no culto de celebração. Talvez você esteja se sentindo assim um estrangeiro, um peregrino. Mas eu quero te encorajar a confiar na promessa de Deus para a sua vida, a nutrir no coração essa viva esperança e ter a certeza de que você é herdeiro de coisas incorruptíveis. Então, se você está aqui com a gente nessa manhã e você hoje entendeu o plano de Deus para a sua vida, o plano lindo, maravilhoso de salvação, e mesmo que você esteja vivendo uma crise, você diz: puxa, eu quero sentir a mão de Deus me tirando de onde eu estou. Eu quero sentir a mão de Deus me levantando, me erguendo. Eu quero realmente apelar ao seu coração agora, porque eu quero muito que a gente ore junto. Você que está aqui e que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e diante dessa palavra você diz: eu vou tomar essa atitude agora, eu vou entregar a minha vida completamente aos cuidados do Senhor Jesus. Alguém que quer fazer isso aqui hoje, levante a sua mão, por favor. Alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? Há mais alguém? Deus te abençoe, André. Há mais alguém? Mais alguém? Eu quero convidar vocês que levantaram as mãos, que venham aqui à frente, por favor, para a gente orar junto. A gente orar junto com você. Então, se você levantou a sua mão, por favor, saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus te abençoe, Nimer. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Aleluia. A gente pode ficar mais junto aqui, isso. Eu vi que o pai da Renata levantou a mão. Vem cá, por favor, vem cá. Esse homem de Deus. Aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém? Há alguém que diz: hoje eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Venha, em nome de Jesus, venha. Deus te abençoe, querida. Há mais alguém? Há mais alguém? Essa é a hora. Você pode vir. Você pode vir numa atitude de consagração, de santificação. Deus te abençoe, Cleiton. Talvez haja entre nós, Deus te abençoe, querido. Talvez haja entre nós crentes que já estão na caminhada, na estrada há muito tempo, mas que hoje, assim como eu um dia sentiu a necessidade de perceber na sua vida uma ressignificação. Deus te abençoe, Giovanni. Sabe, eu sentia a falta de Deus. Eu sentia que eu precisava voltar para aquele caminho de onde eu saí. E por incrível que pareça, eu quero te dizer, o diabo fica soprando no nosso ouvido, dizendo assim: você nunca mais vai ter aquela vida abençoada que você teve, você nunca mais vai realizar nada, você não vai poder fazer isso e aquilo. Eu quero dizer, isso é uma mentira do diabo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Você está aqui, você é um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, e você quer vir ao altar de Deus numa atitude de consagração da sua vida. Eu quero te encorajar a sair do seu lugar agora. Venha ao altar de Deus e diga: Deus, eu quero consagrar mais, eu quero ser mais usado por Ti, mais usada por Ti, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Isso, você pode vir em nome de Jesus, você pode vir em nome de Jesus. Isso, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Freire a fazer essa oração. Nós vamos orar.
Que bom que você saiu do seu lugar. Que bom que você veio. Que bom. Amém. Que palavra maravilhosa que Deus usou o pastor Márcio nessa manhã. E que realmente a gente possa estar voltando-se para Deus. Para que Deus Ele nos use no pleno potencial do Espírito Santo. Daquilo que Ele quer fazer conosco. Irmãos, eu acredito numa certeza tão firme, tão forte dentro de mim, que a igreja Adã, Deus Ele trouxe algo sobrenatural diante de nós e sobre nós. Isso vai espalhar por todo o DF, isso vai espalhar além fronteiras, como já está acontecendo. E quem estiver debaixo dessa nuvem da graça, da glória de Deus, vai desfrutar grandes riquezas na sua vida, vai desfrutar grandes conquistas na sua vida. E como assim bem falou o pastor, eu ratifico a palavra, não esperando só em Cristo nessa vida, mas uma outra muito melhor. Nessa vida também terá, mas terá muito mais na vida eterna. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra tão poderosa. Deus, obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado porque somos sacerdotes reais. Obrigado porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Obrigado, Senhor, porque nós temos autoridade. O Senhor nos deu autoridade para nos tornarmos teus filhos. Então não paira sobre nós nenhuma condenação, não paira sobre nós nenhum medo, não paira sobre nós nada que venha barrar a nossa caminhada. Meu Espírito Santo, nós invocamos o teu fogo sobre as nossas vidas. Nós invocamos o teu poder. Deus, nós queremos ir mais além, nós queremos suplantar as dificuldades, nós queremos viver o impossível, ver o incrível. Deus, nos usa como instrumentos da tua graça, dessa labareda de fogo sobre a cabeça do teu povo, Pai querido. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de timidez saia da tua vida, que todo medo saia da tua vida, que toda covardia fique neste altar. E eu agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agora ordeno no nome de Jesus, na autoridade do Deus Todo-Poderoso, que tu serás revestido com a unção do Espírito Santo, que tu terás vida, que tu terás alegria. Em nome de Jesus eu repreendo, eu bano da tua vida a angústia, a depressão, o medo, a insegurança, a instabilidade. E eu profetizo como profeta do Altíssimo na tua vida. Eu profetizo força, eu profetizo ousadia, eu profetizo grandes conquistas. Eu profetizo que tu serás líder de 100, líder de 500, líder de 1000. Eu profetizo que a unção do Santo estará sobre ti, e tu ganharás as nações para Jesus. Tu ganharás a tua casa, tu ganharás o teu trabalho, tu ganharás os teus amigos. Oh Senhor, não por nós, mas apesar de nós, Pai querido. Muito obrigado, Deus. Nós concordamos a respeito disso, Pai, ligando aqui na terra, para que seja ligado nos céus, poderoso Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo teu rio que passa neste lugar. Muito obrigado por este rio de vida que está neste lugar. Obrigado porque por onde tu passa existe vida. Vai queimando os desertos, vai acabando as securas, vai tirando das plantas secas, Pai querido. Muito obrigado, meu Salvador amado. É o que nós te pedimos por fé, tomando posse de tudo isso, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Aquele que crê, diga fortemente amém.